Senhor, eis-me aqui buscando trilhar os caminhos de vosso Filho Jesus. Quero conhecer melhor a vossa palavra para poder vivê-la com autenticidade. Sanai minhas dúvidas, Senhor, e me fazei anunciador de vossa palavra, principalmente pelo testemunho da partilha e da vida em comunidade. Tornai nossa Igreja cada vez mais discípula e missionária, vivendo o amor em verdadeira caminhada sinodal. Dai-me a vossa bênção, Senhor. Amém. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Irmãos e irmãs, paz e bem, estamos iniciando um novo mês. Hoje, dia 1º de fevereiro, nós começamos hoje o capítulo 9 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Que nós possamos então abrir nosso coração para acolher essa palavra. Hoje veremos o testemunho de Paulo, que com generosidade realiza a missão a ele confiada por Deus. Que nós também possamos cada vez mais tomar consciência da nossa vocação e missão e servirmos com grande generosidade. O texto bíblico de hoje é o capítulo 9, nos versículos 1 a 14. Quem vai proclamar então o texto bíblico para nós será a Vanderleia, de Itamuri, Muriaé, Minas Gerais, paróquia assistida por nós, franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Vamos então ouvir este texto bíblico de hoje. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou, porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Trata-se, acaso, de simples norma entre os homens, ou a lei não diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso Deus tem dó dos bois? Não é, na realidade, em atenção a nós que ele diz isso? Sim, é por nós que está escrito: quem trabalha deve trabalhar com esperança e, igualmente, quem debulha deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, será, porventura, demasiada exigência colhermos de vossos bens materiais? Se outros se arrogam este direito sobre vós, não temos muito mais? Entretanto, não temos feito uso desse direito. Sofremos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto e que os que servem ao altar
participam do altar. Assim também ordenou o Senhor que os anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. Este capítulo 9 que nós estamos iniciando hoje é um retrato do agente de pastoral que abriu mão de seus privilégios. Paulo tem consciência de ser pessoa livre, mas preferiu entrar em Corinto pela porta dos crucificados da história. Nem todos entenderam seu jeito de anunciar o Evangelho. Tanto é verdade que o tema deste capítulo retorna com muita força na segunda carta aos Coríntios. Alguns coríntios acusavam Paulo de não ser uma pessoa livre. Por que eles achavam que Paulo não era livre? Em primeiro lugar, porque fez questão de não depender economicamente da comunidade, ao contrário dos outros apóstolos. A partir disso, chegaram à conclusão de que Paulo nem sequer é apóstolo, pois não esteve com Jesus de Nazaré como Pedro e os outros apóstolos. Com isso, punham em jogo também a ação evangelizadora de Paulo, sobretudo a fundação de comunidades. Paulo sabe que Jesus havia dado uma ordem: aqueles que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. Sabe, portanto, que a comunidade tem o dever de sustentá-lo. Sabe que pode levar consigo, nas viagens, uma mulher cristã, como certamente fazia Pedro. Lembra à comunidade o soldado que vai à guerra. Ele precisa ser sustentado e pago. Lembra-lhe que o agricultor tem direito aos frutos do que plantou, e o pastor se alimenta do seu rebanho. E até cita o Antigo Testamento para mostrar que poderia fazer valer seus direitos. Lembra aos coríntios que os sacerdotes do Antigo Testamento viviam dos rendimentos do templo e do altar. Em poucas palavras, Paulo poderia ser sustentado pela comunidade, mas preferiu trabalhar para ganhar seu sustento. Ele abandonou todos os privilégios, pois Jesus, servo, é a lâmpada que ilumina sua missão. Que nós possamos hoje também rezar por tantos agentes pastorais, tantos líderes da nossa igreja, bispos, padres, religiosos, religiosas, tantos leigos e leigas, que se dedicam ao serviço da missão sem fazer uso de privilégios, que não se cercam de privilégios e favores, que não querem sobressair por causa da missão. Infelizmente, muitos buscam a missão como fonte de lucro, de renda, de levar uma vida mais fácil. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de termos autênticos pastores, pastores que sejam doação, serviço, imagens do Cristo servo, e que não façam da missão fonte de privilégios, mas vivam do Evangelho que anunciam. Que Deus, então, abençoe todos aqueles que hoje anunciam o Evangelho com suas vidas, que são verdadeira doação dentro de nossas comunidades. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, comunidade de fé, você que reza com a gente nesta manhã, paz e bem. Que bom, né, Eliane, pensar na balada do reino, que pregar o evangelho, ser agente de pastoral não é privilégio nenhum. E a gente começa a pensar que o Papa Francisco, ele desempenha esse papel que Paulo desempenhava naquela época. Podemos dizer que o Francisco de hoje é o Paulo daquela época, né? E o Paulo daquela época é o Francisco de hoje. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças.
Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa deve inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, sem luz, sem um horizonte de sentido e de vida. Mais do que temer errar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Papa Francisco. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Chegamos ao final de mais uma reflexão, que nós possamos, contemplando esse testemunho de São Paulo, também nos empenharmos cada vez mais no anúncio do Evangelho, vivermos com generosidade a nossa missão. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.